A lição, várias lições. A primeira, mais óbvia, que Deus é Senhor absoluto sobre toda a terra. Ele é o único Deus verdadeiro, e os deuses das nações, como por exemplo os deuses do Egito, são deuses falsos. José era cheio do Espírito de Deus. Ele pôde preparar o Egito para sobreviver durante 7 anos daquela terrível fome, enquanto que os sacerdotes, magos, adivinhos, adoradores do Deus Sol não puderam prever e muito menos se preparar para o que haveria de vir. Então é um contraste gritante entre o Deus dos hebreus, o único Deus verdadeiro, e os deuses pagãos. E sem dúvida esse é o ponto de toda a Escritura: a soberania de Deus, a realeza de Deus, a majestade por direito de criação e de redenção. Ele reina sobre tudo e todos, e Ele quer ser reconhecido. É assim que Ele guia a história, é para isso que Ele age. Tudo acontece caminhando para esse fim. No fim, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, quando os judeus entrassem, os israelitas entrassem em Canaã, porque são esses a quem Moisés destinou o livro de Gênesis, eles deveriam lembrar da superioridade de Deus e não se curvar diante dos deuses dos cananeus, dos heveus, jebuseus, amonitas, moabitas e outros povos pagãos que habitavam na terra de Canaã e ao redor dela. Segunda lição que Moisés quer trazer para os israelitas aqui é que Deus haveria de abençoar as nações através deles, assim como o Egito foi abençoado por José. Esse é um tema recorrente no livro de Gênesis, que começa no capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu vou abençoar todos os povos. Estou chamando você e a sua descendência, mas eu amo também os outros povos, e eu vou abençoar os outros povos através de vocês. E foi o que aconteceu. Na história que temos lido até agora, Deus abençoando outras pessoas, nações inteiras, através dos filhos de Abraão. José agora abençoando todo o Egito e as nações do mundo. Tudo isso aponta para o descendente de Abraão, em quem a salvação eterna seria oferecida a todas as nações, aos brasileiros, a vocês e a mim. Jesus Cristo, filho de Abraão. Em Abraão, as nações da terra foram abençoadas mediante seu filho Jesus Cristo. A história de José é um protótipo disso. Terceiro ponto aqui que eu já citei, mas eu acho que vale a pena, que Deus é soberano sobre os eventos do mundo. A Bíblia não tem o menor recato quando ela diz que foi Deus que mandou a fartura e foi Deus que mandou a carestia. Foi Deus que mandou a fome. Deus que mandou o vento forte, quente, que queimou tudo. Deus que mandou a catástrofe. Deus que mandou o desastre. A Bíblia não tem a menor vergonha ou recato ou prurido ou assim, pisando em ovos para dizer, não, porque Deus é soberano sobre tudo. E Ele manda não somente a prosperidade, mas às vezes a carestia também. Quando Ele manda a prosperidade, a bênção, a alegria e tudo mais, é graça, porque você não merece, nem eu. É graça. Mas quando Ele manda a calamidade, o desastre, a tristeza, é porque Ele é justo e porque nós somos pecadores e que nós merecíamos nada a não ser a condenação eterna. Faz parte dos juízos temporais de Deus, já avisando do juízo eterno, no dia da vinda de Cristo, julgamento final, inferno eterno. Deus faz isso, bênção e juízo, para que todos se arrependam, creiam no seu Filho Jesus e deem a Deus toda a glória na fartura ou na carestia também. E por último, gente, eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. Em que é que isso aqui pode nos ajudar? Porque, tudo bem, texto gostoso de ler, tem muita coisa, mas em termos práticos, amanhã, quando eu chegar amanhã no meu negócio, amanhã no meu trabalho, quando eu for vender meu pastelzinho na feira amanhã, em que é que isso aqui vai me ajudar? Eu quero dar algumas sugestões para você. Primeiro, pensa em prover para o futuro em termos de prosperidade. Não é falta de fé você se preparar. José sabia que a prosperidade vinha de Deus, mas isso não impediu que ele economizasse, guardasse, pensando no futuro. Tem muito crente que entende errado o que a Bíblia diz a respeito de Deus cuidar de nós e não deixar faltar o pão de cada dia.
O fato de que Deus cuida de nós e vai sempre nos socorrer não quer dizer que nós não devamos nos preparar, ter uma poupança, investir para o futuro, pensar nos nossos filhos e assim por diante. Faz parte da vida. Deus não abençoa preguiçoso, gastador. Tem crente com dívida, comprando coisa que não precisava, coisa de última geração que ele não precisa, e aí vai gastando, está endividado, e assim por diante. Deus não vai ajudar, não. Se você estava pensando isso, pode tirar o cavalinho da chuva, em nome de José. Zezinho aqui nos mostra como é para fazer. O fato de que Deus nos abençoa e cuida de nós, não quer dizer que Ele vai abençoar o gastador, falta de providente, né? Deus abençoa, dá o pão e gasta naquilo que não precisava, sem pensar no futuro. Aí quando chega a dificuldade, é um peso para os filhos, é um peso para parente, é um peso para um monte de gente, para os pais e assim por diante. Eu creio que essa é uma lição que a gente pode tirar daqui. A outra é que eu acho essa extremamente importante. Você pode servir a Deus num ambiente hostil sem perder a fé. Queria que você pensasse agora em José, um moço de 30 anos, hebreu, adorador do único Deus verdadeiro, na corte do rei Faraó. O nome dele é mudado, um nome egípcio. Ele é obrigado a casar com uma mulher idólatra, filha do sacerdote, com certeza adorava os deuses do seu pai também. E tinha que trabalhar na corte do rei do Faraó do Egito. Era um ambiente totalmente hostil à verdadeira religião. Entretanto, em nenhum momento José perdeu a sua confiança e a sua verdadeira identidade. Tanto é que mais adiante, quando ele se reconcilia com os irmãos, ele vai dizer: olha, quando Deus tirar vocês aqui do Egito para a terra prometida, levem os meus ossos, porque eu quero ser enterrado lá. Era um homem de fé. Você pode servir a Deus na repartição pública, na escola, no seu trabalho, na sua empresa, no hospital onde você está. Você está cercado de gente incrédula, gente imoral, gente da boca suja, gente que dá cantada, gente que oprime, que é injusto. Mas você pode permanecer, ninguém vai arrancar a sua fé de você. Eles podem mudar o seu nome e te dar uma mulher idólatra, como o Faraó fez. Mas eles não podem arrancar a sua confiança em Deus. E é isso que nós precisamos, de crentes verdadeiros em ambientes hostis, onde nós não vamos. Pastores não entram, evangelistas não entram. Nós não conseguimos entrar, mas você está lá já. E você pode dar testemunho da sua fé, sem se corromper, sem jogar o joguinho deles. Você pode servir, como Daniel, que serviu a 3 imperadores de 3 grandes impérios e nunca corrompeu a sua fé. Terceira coisa que eu queria trazer, terceira coisa que a gente pode aprender disso aqui, é que com frequência depois do sofrimento Deus traz a prosperidade e o alívio, como fez com José. Deus nos prova, Ele nos testa, Ele faz com que nós enfrentemos dificuldades, mas no final Deus traz alívio, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, que Deus não permitirá que você seja tentado mais do que você pode suportar, e juntamente com a provação dará o escape. Então, se você está sofrendo, essa é a lição do texto para você, passando por um período difícil, já faz algum tempo, confie em Deus, como José confiou, e no tempo de Deus, Ele vai abrir a porta para você, no tempo dele, não no seu, no tempo de Deus, Ele vai abrir a porta para você. Mas minha última palavra é que, com frequência, isso não ocorre, né? Eu estou pensando em João Batista. José saiu da prisão, João Batista não. José saiu da prisão para ser governador do Egito. João Batista ficou na prisão, foi degolado. Então Deus pode, depois de um tempo de sofrimento, tirar você e exaltar você. Ou Ele pode entregar você ao degolador. Qualquer que seja o plano de Deus para a sua vida, você tem que viver e morrer como José e como João Batista, sem negar a fé, sem esmurecer, e que se Deus tiver para você a foice do degolador, Ele vai estar com você até o fim, como Paulo aprendeu: a graça de Deus me basta. Paulo queria tirar o espinho na carne, que a gente não sabe o que era. Deus disse não, e Paulo morreu com aquele espinho na carne, mas a graça de Deus acompanhou Paulo para que ele suportasse até o fim. O que eu quero dizer é que eu não sei o que é que Deus reserva para você. Para Zezinho foi vitória, foi glória, maravilha, mas para João Batista foi a degola. É o mesmo Deus. Eu não sei o que Ele tem para você, mas o que quer que seja, confie que Ele vai estar com você
e que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Amém? Vamos ficar em pé, gente.